este momento, esta palavra diante da tua presença. Vem, Senhor, governar sobre as nossas vidas, os nossos corações, a nossa mente. Pai, cria em nós verdadeiros adoradores, para que nós possamos estar, Senhor, o tempo todo, Deus, sendo gratos à tua misericórdia e ao teu favor. Fica conosco nesta tarde, Senhor, nos orienta, nos alimenta, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos dar início então. Vamos dar início ao livro de Atos no capítulo 15. E eu vou precisar usar óculos, que o negócio está feio. Então vamos lá. A questão acerca do mosaico. A Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. Atos 15. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé na pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e pela Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los, que era necessário, no caso, e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos, no caso, se reuniram, para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões, irmãos, Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também os, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Aqui Pedro está explicando, aos fariseus e aos judeus ali presente sobre qual a necessidade de continuar circuncidando, os recém-nascidos. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio dentre eles os gentios. E havendo-se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouve-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantaram-lhe das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que se pregue, a cada sábado, é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos que toda a igreja ele
eleger varões dentre eles e enviá-los como Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios e que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns saíram dentre vós, perturbaram com palavras e transformaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem reunidos, concordentemente, eleger alguns varões e enviá-los como os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já impuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, parece bem ao Espírito Santo e a nós, vós, impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Que vos absteis das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação, destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles, então, partiram para Antioquia e ajudaram a multidão e entregaram a carta. E quando a leram, entregaram pela exortação. Depois Judas e Silas também eram profetas, exortavam, confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo, a Barnabé, ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. A separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tomemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava-se que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha, se tinham apartado deles e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. A segunda viagem missionária de Paulo. Silas e Timóteo o acompanhavam. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu e, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria, a Cilícia, confirmando as igrejas. Até aqui. Eu vou ter só um minutinho que eu vou ter que abrir pelo notebook aqui, porque está acabando a bateria do meu celular. Estava verificando ali e... Vou ver aqui. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tem. Ok. Vamos lá, então. Nós acabamos de ler o capítulo 15 de Atos. Eu posso até dizer para vocês... Peraí, a pastora, minha amada querida, sabe que eu gosto de um cafezinho quando eu estou falando da palavra de Deus. Ela trouxe até meu cafezinho aqui, ó. Já almocei, ó. Vamos lá. O capítulo 15 de Atos, ele é relatado sobre uma parte da viagem missionária de Paulo. Eu posso até dar um título a esse capítulo, que é o capítulo da contenda. Por que o capítulo da contenda? O que acontece lá no início? No início,
Paulo e Barnabé, eles estão numa discussão, numa contenda, que os judeus e os fariseus, eles estão querendo que esse povo que está recebendo a palavra de Deus, que são os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus de nascença ou de sangue, os gentios que estavam aceitando a palavra e se convertendo ao evangelho, os sacerdotes, os fariseus, queriam que todos esses gentios, todo esse povo, eles fossem circuncidados. O que é circuncidado? Eu acho que todo mundo sabe o que é. Alguém tem dúvida? Vamos lá. Deixa eu explicar, então. A circuncisação, ou seja, ser circuncidado, era cortado um prepúcio do pênis do menino judeu quando nascia, para apresentar que era o sinal da aliança de Deus com Abraão. E como todos nós somos chamados filhos de Abraão, todo judeu que nascia, ele era cortado o prepúcio, era cortado essa pele, essa membrana, essa película que tinha no pênis. E ali era consagrado ao Senhor, e a aliança passava a fazer parte daquele menino judeu, que a aliança de Deus, que foi feita com o seu pai na fé, Abraão, pudesse prosseguir por toda a sua vida, e ali ele se relacionaria com a sua esposa futuramente, e toda a descendência que viesse após ele, quando era menina, tudo bem, quando era menino, também eram circuncidados. Mas o que acontece? Aqui a gente está vendo que a palavra está sendo ministrada já no Novo Testamento. Pós-vinda de Jesus pela primeira vez, pós-ressurreição, pós-morte, pós-ressurreição e a volta para o Pai. Aqui, os apóstolos, os discípulos, estão pregando sobre a palavra de Deus. E aí, eles estão em Jerusalém, falando aos gentios sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, sobre o Antigo Testamento também, algumas coisas das leis. E aí é onde entra a primeira contenda, que fala sobre o quê? Como eu falei, os fariseus, eles queriam que os gentios que estivessem aceitando a palavra de Deus, virando cristão, que para eles cumprirem, para eles estarem sendo salvos por completo, eles não precisavam apenas ouvir a palavra. Eles tinham que seguir as leis de Moisés e tinham que ser circuncidados. E aí, Paulo, ele está pregando sobre a palavra, e aí vem Pedro. Quando chega Pedro, ele fala assim, gente, olha só, porque os judeus e os fariseus tinham se retirado a uma sala para decidirem sobre isso, se iam ser circuncidados ou não. E eles queriam que os gentios fizessem essa parte. E aí Pedro, ele fala assim, gente, olha só, eu convivi com Cristo, eu entendo sobre a lei, mas a aliança que Deus tinha com Abraão, que era representada através da circuncisão, hoje, para ser circuncidado, não precisa mais fazer a operação, a cirurgia, basta você obedecer e seguir em fé em Cristo Jesus. Essa é a nova aliança. Então, qual era... Os judeus não ficaram muito contentes com isso. Mas aí, Pedro falou assim, então vamos fazer o seguinte, Paulo e Barnabé escrevem a carta aos gentios para eles fazerem o seguinte, eles não vão precisar mais ser circuncidados, só que é o seguinte, eles têm que ficar fora das coisas impuras, de sangue, de imundícia, e também se abster dos pecados sexuais. Não pode viver mais com orgias, para eles não podem, para eles poderem seguir a Cristo, seguir a palavra, eles têm que ser separados para Cristo. Eles têm que abandonar, basicamente é o que a gente faz hoje, é buscar a santidade e abandonar o pecado. Amém? Todos estão entendendo? Então, o que Paulo e Barnabé encontrou para que os judeus sossegassem, para que os judeus parassem com essa exigência de os filhos dos gentios, todos os meninos,
serem circuncidados, a saída foi o quê? Não, vamos fazer o seguinte, não precisa mais, mas vocês têm que se afastar disso, disso e disso, que são os pecados sexuais, que são, né, as imundícias, obedecerem parte de algumas questões principais das leis, e assim os judeus aceitaram. Então, aonde que existiu a contenda? A primeira contenda foi justamente aí, porque eles queriam, os judeus até hoje, vocês sabem que para os judeus, existe judeus cristãos? Existe. Os que ouvem a palavra de Cristo, aceitam, se convertem, eles passam a ser cristãos. O que é ser cristão, gente? Seguidor de Cristo. O que significa Cristo? Significa ungido. Então, mas os judeus mais tradicionais, eles esperam até hoje a primeira vinda de Cristo. Até hoje, eles esperam que Cristo vai vir como um filho de rei, num berço de ouro, e não da forma que foi apresentado para eles, né? Vindo como um filho de carpinteiro, nasceu numa manjedoura. Jamais os judeus aceitam isso. Só quando o Espírito Santo tem propósito na vida deles, eles ouvem a palavra e existe a conversão, assim como nós também, os gentios. Amém? Então, olha só. Os judeus da época e os sacerdotes, eles queriam colocar esse peso sobre os gentios. Não, nós somos judeus, somos salvos pela lei. Se eles querem a salvação, tudo bem. Só que eles têm que continuar sendo circuncidados e eles têm que ser obrigados a servirem a lei também. Aí veio Pedro. E aí eles ficaram aquela, vamos fazer, não vão? Paulo e Barnabé ficaram meio que sem saída. Pedro chegou, bateu o martelo e disse, não, peraí. Eu entendi o propósito de Deus, eu vivi o amor do filho dele aqui na terra, junto a ele. Gente, a necessidade da circuncisão hoje é obedecer e crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o sinal da nova aliança. E é assim que foi feito. Aí nós vamos para uma outra parte da confusão desse versículo. O que acontece? Quando eles escreveram em essas cartas, entregaram essas cartas aos gentios, os gentios ficaram muito felizes por esse mandamento. Não, beleza, tranquilo. Entendemos, não precisamos seguir as leis, não precisamos cortar o prepúcio, fazer a cirurgia. Beleza, nós entendemos. Vamos ser separados para Deus, obedecer em santidades, obedecer a Deus para fugir do pecado e amar ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eles ficaram felizes da vida e entenderam, beleza. Aí o que Paulo e Barnabé decidiram? Beleza, vamos fazer o seguinte, agora, o Barnabé, nós vamos seguir a nossa viagem. Vamos seguir a nossa viagem, porque a gente precisa levar para outros continentes essa palavra, esse evangelho, esse amor de Cristo, porque Pedro tinha, Barnabé Paulo tinha vivido esse amor através do encontro que ele teve com Cristo naqueles 3 dias pós que ele viu o próprio Jesus falando com ele quando ele caiu do cavalo. Mas Barnabé creu pela conversão através da pregação de Paulo, e os outros, que eram discípulos que estavam junto deles, viveram com Cristo Jesus. Então, Paulo diz assim, Barnabé, vamos embora, nós precisamos percorrer a terra, o continente, levar o amor de Cristo, e aí agora nós vamos continuar a nossa viagem missionária. E aí Barnabé disse assim, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos levar junto com nós João, que também era chamado de Marcos. E aí Paulo disse, não, eu não quero levar João, porque na Panfilha, que era uma outra cidade que eles estavam, na Panfilha, João viu que o negócio apertou para mim e para ti, e aqui, ele picou a mula, deixou nós sozinhos, e eu não quero levar ele. Vamos só eu e você. E aí os dois tiveram uma discussão, tiveram uma briga feia, tiveram uma contenda, e aí eles seguiram viagens separados. Aí o que aconteceu? Barnabé levou consigo, então, Marcos para Chipre, e Paulo, ele foi com Silas e Timóteo para outro lado do continente. Então, 2 pontos, vamos lá, sobre a circuncisão hoje.
Eu não sei se alguns de vocês já encontraram, ao longo da vida de vocês, ou em tempo de estar comentando sobre o evangelho com alguém, de ter encontrado um judeu e o judeu ter questionado isso. Vocês são cristãos? São, mas vocês não fazem a circuncisão, né? Porque até hoje, os mais religiosos, eles preferem seguir a lei e eles querem colocar isso como um peso espiritual sobre os evangélicos, sobre os crentes, sobre os cristãos. Então, isso tem que ficar muito bem claro, gente. A circuncisão, ela pode ser vivida tranquilo para o cara que é judeu e ele acredita na lei e ele segue a lei e ainda está esperando a volta de Jesus Cristo. Ele é salvo pela lei? Sim, ele é salvo pela lei. Se ele obedecer à lei, ele é salvo pela lei. Lógico que se você encontrar um judeu que o cara está na bagunça, na prostituição, não honra pai, não honra mãe, maltrata os filhos, ele pode cumprir toda a lei de Moisés. Ele não vai ser salvo. Agora, se ele cumpre a lei, ele é salvo pela lei. Só que, gente, cumprir a lei naquela época já era muito difícil. Imagina nos dias de hoje. Então, hoje, nós vivemos pelo quê? Pela graça em Cristo Jesus. Se eu acredito que viver separado do pecado, buscar a santidade, entender que Jesus é o meu Senhor, esse já é o símbolo da circuncisão. Esse já é o símbolo da nova aliança. Existe a aliança de Deus com Abraão, seguidas pelos judeus através da lei, mas hoje nós vivemos a aliança que o próprio Jesus, o Filho de Deus, veio e morreu por cada um de nós. Então, hoje, vamos dizer que nós somos circuncidados em Cristo, pelo sangue dele, que nos limpa e nos lava de todo pecado. Amém? Todo mundo entendeu? A outra questão da contenda, das brigas desse capítulo, é a questão lá no final, aonde Paulo ele queria seguir a viagem missionária com Barnabé, e aí Barnabé quis inserir João novamente sobre a caravana deles. E aí eles brigaram, eles discutiram, Paulo não concordou, Barnabé queria levar, e aí eles racharam lá, dividiram, Paulo e Silas e Timóteo seguiram para um lado, e Barnabé, com o João, conhecido como chamado Marcos, seguiu para o outro. Gente, vocês estão vendo como, até naquela época, pessoas que tiveram um encontro com Jesus, andaram com Cristo na Terra, eles tiveram dificuldades também em ter a mesma visão, em ter o mesmo alinhamento? Imagina nós nos dias de hoje, né? Então, a gente tem que fugir com relação a essas contendas, a essas brigas. Temos que entender, na verdade, o propósito e o chamado de Deus nessa terra, para que a gente evite esse tipo de confusão, porque isso não leva a um caminho celestial, isso não leva a um reino. A palavra fala que um reino dividido, ele não prospera, um reino dividido, ele não vence. E aí, como nós já estamos chegando, meu horáriozinho aqui de meia hora, eu gostaria muito, muito de trazer essa última palavra com relação à visão, a viver no mesmo caminho, a buscar o mesmo caminho, o mesmo propósito, falando sobre o retiro que a gente vai ter a partir de hoje. Esse retiro, ele é justamente para que a gente una a liderança junto com os voluntários para entender qual engrenagem, qual caminho que a nossa igreja tem, o propósito. O que Deus tem para fazer no nosso meio é algo gigantesco. Deus quer trazer muitas pessoas para serem salvas. Deus quer restaurar as nossas vidas como pastores, como líderes, como voluntários, como membros. Mas para isso tudo acontecer, nós temos que estar alinhados na mesma visão, no mesmo propósito. Entender que servir não é algo de qualquer jeito, que servir é algo poderoso e que servir é um privilégio, para que a gente não tenha essa contenda de que Barnabé e Paulo tiveram, para que a gente possa caminhar no mesmo propósito. A Luz da Vida é um lugar de transformação,
E a gente não pode perder assim, essa identidade. Para que as pessoas possam continuar sendo transformadas, o nosso grupo de voluntários, ele deve estar bem alinhado, ele deve estar bem ajustado, ele deve funcionar de forma perfeita. Porque se um dente de uma engrenagem quebrar, pode comprometer toda a funcionalidade da máquina, do mecanismo que deve rodar redondo para que o propósito de Deus se cumpra através das nossas vidas como voluntários, entendendo o amor em servir e poder, sim, encontrar um caminho aonde o reino possa ser propagado. Não só lá dentro do nosso templo, na Igreja Luz da Vida, mas através de cada um de nós que nos colocamos debaixo da presença dele, de Jesus, que temos essa circuncisão com ele, que é obedecer e crer que Jesus é o nosso Senhor. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo certo, gente? A Cris achou nem que nós não íamos nem ter a palavra de hoje, né? Mas decidimos aí fazer um horáriozinho onde o máximo de pessoas pudesse conseguir participar. Deu certo, né, Cris? Graças a Deus, glória a Deus. Agora que nós vamos começar já a se alinhar, se ajeitar. Estamos preparando os finais para nós daqui a pouco se encontrarmos lá no retiro. Vai ser um tempo precioso, poderoso. Não tenho dúvidas de que Deus vai falar com cada pessoa que vai estar lá disponível, para que nós possamos ainda cada vez mais estar mais pertinho de Jesus e estar mais unidos como um corpo onde Cristo é a nossa cabeça. Amém? Se ninguém quer falar nada, vamos orar então, para a gente estar encerrando, tá? Gente, eu vejo vocês logo mais, tá? No nosso retiro, lá no sítio onde foi separado para a gente ter um momento maravilhoso. Pai, nós entregamos todas as coisas diante da tua presença. Estamos indo para um final de tarde, não final de semana. Conduz-nos, Senhor, para que os nossos passos, nem para a direita, nem para a esquerda, saiam do propósito que levam a tua presença a alcançar e a tocar o teu trono, de onde provém todas as nossas bênçãos. Nos guarda, Senhor, aqueles que vão ao retiro, guarda os veículos, coloca os teus anjos guardando de cima, embaixo, na frente, atrás, do lado, todo atropelamento, quebra de veículo, batida, acidente, em nome de Jesus, guarda o ônibus, guarda cada um que vai chegar até lá hoje à noite, Pai. Nós pedimos, aqueles que não vão, que possam ter no final de semana na tua presença, sendo guardados pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Tchau, queridos. Bom